E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria no coração que estamos novamente aqui na emissora da Fraternidade para darmos continuidade à nossa conversa, ao nosso estudo sobre a vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo Espírito André Luiz e psicografado pelo médium apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Deus possa abençoar-nos dessa tarefa de hoje, do estudo do livro Nosso Lar. Nós, no programa passado, nós terminamos o capítulo 16 e começamos o 17, não é? Só para relembrar, no capítulo 16 foi aquela conversa que a mãe do André Luiz teve com ele, a visita dela, que habita numa esfera superior, numa outra colônia, e todas as instruções que ela tinha que dar para ele aproveitasse bem, não é? Esse abrigo que ele recebeu na colônia, por intercessão dela e de outros amigos espirituais. E no capítulo 17, a gente começou a ler que o Clarencio pediu para falar com ele. O Lísias fala para ele que o Clarencio quer conversar. E nós vimos que o Clarencio disse para ele que ele havia recebido alta do hospital, porque antes ele estava morando no hospital. E que ele recebera a alta e que ele tinha agora, né, o Clarencio, ele iria procurar algum lugar para abrigar o André Luiz, já que ele não era mais considerado um enfermo. Ele agora iniciaria uma nova etapa, né? Ele poderia ser um estagiário nos departamentos lá dos ministérios, alguns ministérios de Nosso Lar. E aí nós vamos começar a nossa leitura do capítulo 17 a partir do 5º parágrafo, que começa assim: tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Lísias, né, que é o enfermeiro que está acompanhando ele na conversa, o amigo dele. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. E interessante, né? Porque ele fala antes, Tereza, assim, dispensável a sua permanência no parque hospitalar, porque o André Luiz já está em equilíbrio, em condições de começar a sua observação e aprendizado na colônia, né? Que é uma colônia, lembrando sempre que o Nosso Lar é uma colônia de transição. O que é isso, né? Transitoriamente ali os espíritos ficam se preparando para uma nova etapa de encarnação. A maioria, a grande maioria, né? Sim. Pouquíssimos vão para o Ministério da União Divina ascender a planos superiores, mas que também um dia vão encarnar. Sim, ainda até porque quanto mais evoluído o espírito, ele vai encarnar para auxiliar aqueles que ainda não conseguiram ou não querem evoluir. Mas o André Luiz já está equilibrado e agora, como a Tereza leu, o Lísias oferece a sua residência, dizendo que a mãe o trataria como um filho. Temos aí um caso, né, realmente de fraternidade, né? Uhum. Um exemplo de fraternidade. Isso. E aí, continuando. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando:
Muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro sem poder traduzir o meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. E aí, a gente lembrou da pergunta 291 do Livro dos Espíritos, que fala que também há todo um relacionamento afetivo no mundo espiritual, não é? Kardec, no capítulo 6 da segunda parte da vida espírita, tem um item que ele vai colocar sobre as relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. E aqui a gente está vendo uma relação de simpatia, mas existe as de antipatia. Como existe no plano, como existe entre nós encarnados, existe também no plano espiritual, ao nível de colônias ainda ligadas à Terra, ligadas ao nosso lar, está na periferia do umbral, é muito ligado à Terra ainda, né, com os costumes, com as sociedades, como funciona lá. Então, essa questão da antipatia ainda existe também. Só que, como estão desencarnados e com a presença dos guias espirituais ali o tempo todo, assim, mais diretamente, influenciando mais diretamente, muito mais do que se estivessem encarnados, fica mais fácil conviver na sociedade, como o nosso lar. Basta um esforço, é claro. O André Luiz está se esforçando, né? Não esqueçamos disso. Então, na pergunta 291, Kardec formulou a seguinte pergunta. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Quer dizer, mesmo desencarnado, a gente vai simpatizar com alguns espíritos? A resposta: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões, porque aqui na Terra, muitas das vezes, a gente cria laços a partir dos interesses pessoais, os interesses materiais. No mundo espiritual, não. O laço é criado através do verdadeiro sentimento, porque lá, a gente já conversou aqui algumas vezes, o nosso perispírito, ele realmente expõe, sem nenhum abafador, que é o corpo nosso de carne, o que realmente nós sentimos. Então lá as afeições são verdadeiras. No caso aqui do Lísias e da família do Lísias, como nós vamos ver, o carinho que eles têm com o André Luiz, essa relação de simpatia ela não é feita ela não foi ao acaso, simplesmente porque olharam para ele e gostaram. Provavelmente não é daquele momento. É uma anterioridade de conhecimento, de relações. Provavelmente já se conheciam, né? Na nossa opinião, não é? No livro não deixa claro. Ao que parece, Dr. André Luiz, ele saiu de nosso lar com uma missão e ele talvez não tenha, né, como a gente viu, cumprido tudo o que prometeu. Ele não exerceu, não é, a função de médico na Terra como deveria. Então ele volta ao nosso lar, mas ele não tem a lembrança total, a nitidez, do que se passou antes, né, a última encarnação dele. E isso realmente vai acontecer aos poucos. Mais tarde no livro, no próprio Nosso Lar, nós vamos ver isso, que com o tempo na colônia, com o tempo, né, de desmaterialização, de velhos hábitos, o espírito vai começando a ter acesso a alguns lances de outras encarnações, e isso a nosso nível evolutivo. Os espíritos superiores, essa lembrança ela é mais rápida, porque eles
não viveram tão presos à materialidade. Eles viveram uma vida de encarnados, vamos dizer assim, um pezinho aqui e um pezinho lá. Ficava como o Chico, né? O Chico, com certeza, alguns biógrafos diziam que ele era um ser interdimensional. Interdimensional, porque ele vivia no corpo e vivia também do espírito. Ele fala, né, Tereza, lembra uma frase que Chico falava? Eu já não sou eu, já não sei quando é eu e quando é Emmanuel. Isso. Como, assim, parafraseando Paulo de Tarso, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então já não sabe que, aliás, lendo Paulo Estevão, né, observando bem, claro, o comportamento de Paulo, né, é um comportamento realmente do cristão, mas Gesiel, né, estava o tempo todo, Estevão estava o tempo todo com ele, e às vezes ele confundia, pensando que era Jesus, mas Gesiel ali ele já não sabia quem era um, quem era outro, então tal a simbiose, né, vamos dizer assim, de um com o outro, né? Esses espíritos, quando encarnam, os espíritos superiores quando encarnam, na própria existência do corpo, eles conseguem lembrar algumas situações do passado. Os biógrafos do Chico contavam, né, nos contaram que o Chico comentava que aquele problema no olho dele, sério, que ele tinha um problema sério, né, que sangrava, que doía, eram consequências de um comportamento equivocado dele enquanto ele era uma dama. Agora eu só não estou recordada se é século XI ou século XIII, que ele, acredito que era século XIII, que ele usava mal, né? Ele se comportava mal e ele lançava olhares, ele como uma mulher encarnada, ele lançava olhares e fazia com que alguns homens se duelassem por conta desses olhares, por uma disputa pela atenção dele, no caso, enquanto uma dama. Mas, no caso nosso, da maioria de nós, nem mesmo quando a gente desencarnar, imediatamente a gente vai ter acesso a essa lembrança. Então, o André Luiz, o que ele sente é uma grande simpatia pelo Lísias e o Lísias por ele. Tanto que em outras obras de André Luiz, ele vai olhar para alguns mentores e vai sentir alguma coisa assim, como se já os conhecesse, porque o acaso realmente não existe, né? Então, todos nós estamos interligados por motivos, muitas das vezes desconhecidos, mas necessários. Então, essa oferta do Lísias, ela realmente tem uma causa anterior, provavelmente já ambos conhecidos um dos outros. Mas o interessante é isso, é que Kardec já tinha feito essa pergunta aos espíritos e eles responderam que não só as afeições perduram, mas também os ódios no mundo espiritual também, infelizmente, ainda continuam, né? E realmente o que acontece com o André Luiz, de não lembrar das situações, parece que ele está no lugar que ele não conhece ninguém e não lembra de nada, mas isso é estampado a misericórdia divina, porque dependendo da situação, cada caso é um caso, não é permitido a lembrança total daquilo que nós vivenciamos na última existência no plano espiritual, antes de encarnarmos, porque redundaria muitas vezes vamos dizer assim, numa decepção tão grande de nós termos prometido tanta coisa e não cumprido, que aquilo pode nos desequilibrar. Isso aí é avaliado pelos espíritos superiores, porque pode redundar num prejuízo para o progresso do espírito, para o seu reequilíbrio no plano espiritual, para que ele se fortaleça e volte a encarnar para enfrentar os seus problemas, não é? Então, é estampado. Tem coisas nessa vida, nessa encarnação, que a gente gostaria de esquecer, não é? Muitos de nós tivessem uma borracha, já comentando isso aqui, se tivesse uma borracha vendendo uma papelaria que ia pagar certas coisas, a gente comprava, essa borracha ia vender muito. Mas, né, estamos encarnados, trabalhando nisso. Então, no plano espiritual, muitas vezes, em cada caso é um caso, os espíritos não permitem,
a lembrança, permitem gradativamente depois, com o passar do tempo, com o equilíbrio. Um exemplo disso, do André Luiz aqui também, é que não estão permitindo a ele que ele volte em casa, que é o que ele quer. Vai passar um ano, mais ou menos, até ele poder retornar na casa dele. Por quê? A situação da casa dele de um ano, o outro não diferenciou. A Zélia já casou novamente, a esposa, não é? Já tem outra pessoa lá no lugar dele. Só que se ele fosse lá agora, ele ia se desequilibrar totalmente, ia voltar para o umbral. Então, quer dizer, são situações que os espíritos avaliam. E decidem, né? E decidem, né? É um grande exemplo disso que você está colocando, está no livro que é a história do Ascânio e do Lucas, que eles forçaram uma situação para lembrar... Ação e reação. É, o Ação e Reação, é a história do Ascânio e do Lucas, dois benfeitores que já trabalhavam, né, num posto de socorro, mas eles forçaram uma situação querendo saber por que eles não poderiam ascender a colônias superiores, e aí mostraram para eles não se lembravam, né, do passado, porque por algum motivo eles não conseguiram lembrar ou não foi permitido isso a eles, e aí eles descobrem que no século XV eles tinham o prazer, a crueldade de matar os inimigos jogando-os de torres muito altas. E eles, quando eles têm essa informação, eles ficam em desequilíbrio. E, na minha opinião, isso é colocado no livro para que a gente tome muito cuidado com o desejo de fazer uma regressão de memória enquanto no corpo. Será que nós temos equilíbrio para saber o que a gente andou aprontando por aí? Porque, como o Marco falou, tem coisa dessa encarnação que a gente gostaria de esquecer. Imagine o que a gente fez aí para trás, já que a lei é de progresso. Então, se a gente hoje ainda escorrega em algumas situações, imagina aí para trás, né, em outras vidas. Então, que na realidade, se os espíritos quiserem nos mostrar não é, uma situação do passado, eles vão fazer isso em desdobramento pelo sono. Eles vão, com certeza, nos mostrar durante o desdobramento pelo sono, vão nos chamar, vão conversar conosco. Mesmo que a gente não traga a lembrança completa, a gente, a nível espiritual, vai ficar sabendo realmente o porquê de certas coisas que nos acontecem. E, às vezes, a gente até consegue lembrar mesmo. Eu conheci uma pessoa que não era espírita e ele tinha muito questionamento porque as filhas não o abraçavam, não gostavam. Tinha uma que não gostava nem que ele tocasse nela. E um dia ele teve um sonho, na véspera do Dia dos Pais. Ele ficava muito preocupado com isso. E no sonho, ele não era espírita, e no sonho foi mostrado a ele que ele era um assassino. E uma das filhas ele havia matado, né, no sonho. Uma delas, a que menos gostava que ele se encostasse nela, ele havia matado a facadas, e a outra ficava, vamos dizer assim, encobertando os crimes dele. Então, por isso da dificuldade, veio todo mundo junto para aprender a perdoar, não é, para sublimar esse sentimento agora, não é, e principalmente a questão do perdão, mas os espíritos mostraram através de um sonho. Eu não sei, na época eu conversei, tentei explicar, não sei se ele aceitou a explicação, porque ele não gostava do espiritismo, ele não tinha menor interesse e demonstrava não gostar mesmo. Então, a gente vê, quando os espíritos, é um exemplo de que quando os espíritos querem falar sobre o nosso passado, eles nos desdobram e mostram pra gente o porquê de muitas aflições que a gente passa hoje, né, Marco? Exatamente. Então, é a caridade, né? A misericórdia divina atuando, porque é a bênção do véu do esquecimento. Isso, é o que os espíritos dizem. Então vamos continuar a leitura. Agora nós vamos ler o parágrafo 10. Não, o 11. O 10 a gente já leu.
Guarde este documento, disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante 1 ano. Então, o curso do André Luiz vai ser durante 1 ano. E, na realidade, a gente vai ver que esse curso de 1 ano é para prepará-lo para a sua volta ao lar, não é? Para ele estar mais equilibrado, para ver as mudanças que aconteceram, porque nós, ao desencarnarmos, a gente vai perceber que a vida continua, tanto para a gente, sem o corpo, como para quem fica, não é? A vida segue seu rumo. E ele, então, ele vai fazer esse curso de 1 ano e ele só poderá entrar nesses 4 ministérios, que são ministérios que são mais ligados, né, à Terra. Os outros 2, que são o Ministério da União Divina e Elevação. E o Ministério da Elevação, ele não vai poder ter acesso nem para olhar, nem para observar. Mas né? Interessante, né, Teresa, que ele está dizendo aqui, o ministro Clarence está dizendo assim, um documento, aguarda essa caderneta aqui, que é um documento. Com ela, você vai poder ingressar nos ministérios. Carteirinha de estudante. Da regeneração, de todos os ministérios, nesses 4 ministérios, durante 1 ano. Regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento. Durante 1 ano. E como nós lemos no início do capítulo, que a função dele vai ser aprender e observar e aprender. Então é o interesse dele. Só que nós estamos vendo aqui um detalhe da organização que existe lá. E a organização, ela vem junto com a disciplina. Você só vai poder entrar com esse documento, guarda ele. Guarda. Então, é aquilo que nós temos que treinar nos detalhes aqui enquanto encarnados. Conforme a Teresa falou, a grande surpresa para muitos é que quando desencarnarmos, a vida vai continuar do mesmo jeito. Nós vamos ser a mesma pessoa que nós somos aqui. Nós só vamos perder esse corpo de carne. Quer dizer, perder não, devolver. Porque está emprestado, né? A gente perde chave, documento, né? Mas então essa disciplina, essa organização que nós temos que treinar aqui para ficar mais fácil quando chegar lá. E o André Luiz, com certeza, o doutor André Luiz, ele já era uma pessoa disciplinada aqui, né? Com todos os seus problemas, seus defeitos, o que o deixou no umbral, os seus vícios, como todos nós, mas, acima de tudo, era uma pessoa disciplinada sim, deixou uma grande contribuição para a ciência, um grande médico, né? Uma pessoa estudiosa. Isso requer disciplina, isso requer organização, senão não vai. Então é bom que nós treinemos aqui, né? Como diz aquela frase da música, né, Teresa? Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei em nenhum céu, não é? Quando eu falei que esse curso serviria para ele voltar em casa, esse curso de 1 ano também vai servir para ver se ele está pronto a morar em nosso lar, a ser o cidadão de nosso lar. Porque se ele, vindo em casa, se desequilibrar... Olha, Marco está dando spoiler. Ele vai conseguir, claro. Se ele se desequilibrasse, provavelmente ele não tinha como mais ficar na colônia, não é? Ele teria ou que reencarnar, ou, dependendo da situação, muitos espíritos, a gente sabe, estudando a doutrina, que alguns espíritos que vêm em casa desobedecendo às ordens dos mentores, eles acabam não voltando e ficando vagando ou ficando preso à residência, infelizmente parando a sua própria evolução. Mas o doutor André Luiz, como o Marco falou, ele já tinha esse treinamento enquanto encarnado, por ser um estudioso, alguém que se dedicou a vida, né, a uma tarefa. Então, ele, com certeza, ele vai sair com louros de vitória dessa situação, né, Marco? Com certeza. E vai ser um cidadão do nosso lar, sim. Até porque tem a obra toda, senão a escolha do espírito para essa tarefa, a obra de André Luiz, a obra de Chico, principalmente, temos aí Dona Ivone do Amaral Pereira, temos aí Divaldo Pereira Franco, com seus livros também, temos Raul Teixeira, mas a obra do Chico é uma continuidade do entendimento da doutrina.
E dentro da obra do Chico, a obra de André Luiz, especificamente, nos relata, vamos dizer assim, nos esmiuça, né? Entrega para nós mais chegada à vida no plano espiritual. Então, que nós aproveitemos o tempo ainda encarnados para podermos estudar. Estamos terminando, o relógio aqui da rádio ele é mais rápido do que os outros, mas muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus permitir. Muita paz, Deus abençoe vossos lares, até a próxima. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.